Gênesis 18 e 19. Deus fala, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele Abraão e que acerca dele tem falado. Eu sou Moisés, profeta, poeta, libertador de Israel da escravidão egípcia. Eu sou o guardião dos 10 mandamentos. Depois de 40 anos de exílio no deserto, Deus me chamou para retornar ao Egito e dizer ao faraó que libertasse o povo de Deus. Depois, Deus nos livrou do exército do faraó ao enfrentarmos o Mar Vermelho. Deus fez muitos milagres por nós, mas o meu povo ainda provocaria a ira de Deus com os seus pecados e a sua muita rebeldia. Muito obrigada, irmão Moisés. Pobre Moisés, com sua congregação carnal, que estava sempre se queixando, chorando, criticando, até xingando. Encontramos 3 orações no livro de Moisés, no livro de Êxodo. Moisés, após descontrolar-se emocionalmente e ter quebrado as tábuas de pedra, Deus começa a falar-lhe. Alguém pode ler? Enquanto falava, o Senhor ficou indignado e disse a Moisés: Já vi que este povo é rebelde e teimoso. Agora deixe-me sozinho. Vou inflamar a minha ira e vou destruir todos eles. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. E qual foi a reação de Moisés? Mas Moisés implorou a Deus que não fizesse isto. Disse ele: Senhor, por que ficar indignado assim com este povo? Com o povo que o Senhor tirou do Egito com grandiosos milagres, não quererá que os egípcios falem mal do Senhor, dizendo que levou o povo de Israel para as montanhas, para o destruir a face da terra? Volte atrás, eu peço, e apague a fúria da sua indignação. Desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Lembre a promessa que o Senhor fez aos seus servos, Abraão, Isaque e Israel, pois lhe prometeu solenemente: vou multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu. Verso 14 diz: o Senhor desistiu de destruir Israel. Uma oração tão poderosa que Deus mudou a sua mente. Verso 14 diz o quê? O Senhor desistiu de destruir Israel. Agora a segunda oração. Êxodo 32, 30 a 34. Uma irmã pode ler para nós. O povo cometeu grande pecado, fez deuses de ouro. Mas agora lhe imploro que perdoe esse pecado. Senão, eu peço que me risque do livro que escreveu. E a resposta do Senhor: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Agora vá e leve o povo para onde falei. Esteja certo que meu anjo irá à frente. Mas no tempo certo visitarei o povo e castigarei por causa do pecado que cometeu. A misericórdia do Senhor, por causa da intercessão do seu servo Moisés. E a terceira oração, Êxodo 33 e 18. Pode qualquer um. Disse Moisés: deixe que eu veja a sua glória.
Pode comer. Ah, pois não. Pobre Moisés. Ele estava tão chateado com o povo, queria renunciar. Mas ele ora. Qual foi a oração de Moisés naquela hora tão difícil? Quando estava tão triste, desanimado. Qual foi a resposta dele a Deus? O quê? Naquela hora, ele bem sabia que não poderia continuar na liderança do povo de Israel sem uma nova revelação de Deus. A revelação da glória de Deus. Denominações necessitam de uma nova revelação da glória de Deus. Eu necessito de uma nova revelação da glória de Deus. Precisamos de respeito renovado ao Calvário e sua agonia. Precisamos de respeito renovado ao amor do Pai. Precisamos de respeito renovado ao conforto do Espírito Santo. Observação. Êxodo 34 diz que quando Moisés desceu do monte, ele não percebeu que o seu rosto estava com forte brilho. Alguns anos atrás, eu fui convidada para pregar num retiro de esposas de obreiros. E na última hora eu quase telefonei para a diretora, a irmã que estava presidindo naquele evento. E eu queria falar para ela, eu não posso, irmã. Estou totalmente esgotada, porque eu tinha acabado de passar 15 dias com meu pai, no outro lado do país, que estava falecendo de câncer. E eu não tinha mais força física, nem espiritual, para ministrar a palavra de Deus para mais ou menos 300 irmãs que estavam reunidos lá. Mas toda noite eu tinha que falar mais ou menos 10 ou 15 minutos no início do culto, encorajando as irmãs. E naquela noite, na primeira noite, a pregadora oficial, eu vi que ela estava trabalhando tanto para entregar a palavra de Deus. E parecia que ela estava tendo muita dificuldade. E logo depois do culto, eu me aproximei perto dela e falei, irmã, a senhora estava sentindo muita oposição do inimigo? Estava sentindo alguma coisa, uma guerra espiritual? Ela falou, irmã Doris, foi horrível. Ela disse que eu cheguei aqui com febre, estava muito doente, pedindo as forças do Senhor para entregar a palavra de Deus. Essa noite eu estou tão fraca e eu senti tanta oposição intelectual à mensagem que Deus tinha me dado para entregar. E eu falei, então eu vou orar. Eu vou para meu quarto lá e eu vou orar e pedir a Deus para mostrar a glória dele. E Deus falou naquela hora que no dia seguinte eu não devo sair lá do meu quarto. Devo ficar lá dentro orando, em jejum e sem falar com ninguém. E naquela noite, quando eu entrei naquele grande auditório, eu já senti a presença de Deus. E eu sabia que Deus ia fazer obras grandes nas vidas daquelas esposas de obreiros naquela noite. E no meio da pregação daquela irmã, repentinamente o Senhor começou a falar comigo. E disse, eu quero que no fim do culto você levante e você vai atravessar o auditório e vai orar com a esposa do presidente da convenção estadual.
a Deus. Não é possível. E isso não seria possível, não. Eu não podia fazer isso. Ela é uma pessoa de autoridade sobre mim. Não é protocolo fazer uma coisa dessa. Mas o Espírito Santo insistiu comigo. Eu precisava orar com ela. Pois bem, eu pensei, até o fim do culto vamos ver o que vai acontecer. E quando ela fez um apelo, muitos irmãos foram para frente, receberam uma oração, havia um bom espírito. E Deus falou comigo. Chegou a hora. Ainda eu estava resistindo, desobediente. Mas finalmente eu não aguentei mais a pressão. Eu levantei. Eu estava no outro lado do auditório. Eu teria que passar na frente de todo mundo para chegar lá. E ainda a pregadora estava no púlpito, dirigindo aquela parte do culto. Meu Deus, ela vai pensar que eu estou querendo fazer um show aqui, ela vai pensar que eu estou fazendo uma coisa que não devo. Mas eu tive que obedecer. E no momento que eu me levantei da cadeira e saí no corredor no direito, parecia que alguém estava me empurrando. Eu comecei a quase correr. Eu não podia chegar. Repentinamente, eu tive que chegar com tanta pressa possível. Eu comecei a correr pela frente. E quando eu passei em frente do púlpito, eu ouvi, mas foi como uma voz distante. Eu ouvi a pregadora perguntar: onde vai Doris Johnson com aquele anjo atrás dela? E eu ouvi as palavras dela, mas eu pensei, isso não pertence a mim, é outra pessoa. E eu corri lá. E a esposa do presidente da comissão estadual estava sentada lá no segundo banco. Eu fui atrás dela. Atrás do banco, coloquei minhas mãos nos ombros dela. E repentinamente o poder de Deus caiu sobre nós. Aquele banco começou a tremer. Todas as irmãs que estavam no banco começaram a tremer. Eu estava tremendo tanto que eu tive que segurar o banco para poder ficar em pé. E ela também, tremendo naquele banco. E o Espírito Santo começou a falar por meio de línguas, depois interpretação. E quando finalmente terminou aquela visita do Espírito Santo, eu não tive mais força. Aos poucos eu consegui andar 2 passos, 3 passos para o altar e eu me ajoelhei lá. E naquele momento, uma irmã que estava sentada lá no altar, em frente do púlpito, uma grande amiga minha, que tinha trabalhado naquele PTL, aquela grande televisão, serviço de televisão, ela levantou e disse: irmãs, eu peguei o avião, viajei, atravessei o país para estar aqui, porque eu sabia que Deus tinha uma coisa muito especial. E essa noite estou vendo a glória de Deus de uma maneira que já vi na minha vida. E eu ouvi o testemunho dela. E então, repentinamente, a pregadora disse: sei que quase todo mundo tem recebido oração, mas eu vou perguntar agora, se tem alguém que ainda não recebeu a oração que precisa, pode vir aqui na frente. E aquelas irmãs começaram novamente a encher os corredores. E a pregadora pegou um corredor e eu peguei o outro para orar. E a primeira pessoa a chegar na minha frente foi esposa de um pastor lá pertinho. A igreja deles estava muito pertinho. Esse auditório estava bem perto da nossa faculdade bíblica lá nos Estados Unidos, em Santa Cruz, Califórnia. E então Deus falou assim para mim: ela está precisando da paz de Deus no coração. Nesse momento, ela precisa receber paz. O nome dela é irmã Kim. Eu orei com a irmã Kim. Pedi que Deus fosse dar a paz que ela precisava. E ela começou a chorar. O rosto dela começou
a brilhar. E ela ficou lá por muitos minutos, recebendo a paz de Deus no coração. Depois do culto, eu corri para a irmã pregadora e falei: irmã, o que a senhora viu? Realmente a senhora viu um anjo essa noite? Ela falou: irmã Doris, na hora que a senhora levantou lá da sua cadeira, eu vi um anjo, ele parecia quase como uma árvore, era tão alta. E foi ele que estava empurrando você, eu vi ele empurrando pelos ombros. Então eu entendi por que eu estava correndo. 3 dias depois, aquela irmã Kim, que precisava da paz do Senhor, ela e o marido estavam em casa, o marido estava lá cortando a grama com uma máquina em frente da casa. E a menina de 3 anos de idade saiu fora da casa e queria andar junto com o pai. E ela caiu porque a grama estava molhada e o pé direito dela entrou na máquina. Foi um acidente horrível. Os pais pegaram a menina, levaram correndo para o hospital, uns 15 minutos de viagem. Chegaram no hospital lá, foi informado que o hospital não teve condições de tratar de uma situação assim. Tiveram que pegar outra ambulância e ir até São José, a cidade onde eu morava. Uma viagem de 35 minutos. E o pessoal, os técnicos trabalhando, enfermeiros trabalhando dentro da ambulância, ficaram totalmente atônitos, não entendendo por que aqueles pais estavam orando, cantando, dando graças a Deus por tudo que iria fazer para a filhinha deles. E eles ficaram, o casal ficou sabendo depois que havia várias pessoas crentes naquela equipe e todos estavam orando. E Deus fez um grande milagre. Não tiveram que amputar o pé inteiro, só um pedaço daquele pé. E durante o mês que a menina ficou no hospital, todos os médicos, enfermeiras e muitos pais de crianças chegaram lá para ouvir aquele testemunho maravilhoso, abençoado. Hoje, aquela menina é mãe de uma família bonita, tem 4 meninas bonitas, está esperando ganhar logo a 5ª menina na família. E a irmã daquela menina, agora já adulta, a irmã dela é casada com o meu neto. E conheço a família. Senhor amado, Senhor, o choro de nosso coração é para ver a sua glória. Durante esse dia, Senhor, eu peço que Tu, Senhor, nos dê o privilégio de ouvir a Tua voz e ver a Tua glória. Abençoe os irmãos no meio dos estudos, as perguntas, até nas horas de lazer. Que todos nós possamos novamente sentir a presença e a glória de Deus. Amém.